Bom dia, irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Saudamos com muito carinho você que nos acompanha pela Tarobá e a todos reunidos em torno deste altar para celebrar esta Santa Missa do 11º domingo do tempo comum. Na liturgia de hoje, o Senhor Jesus nos recorda que somos chamados a ser presença viva do seu amor e testemunhas da sua bondade no mundo. Assim como escolheu os 12 apóstolos para anunciar o reino de Deus, também nos escolheu no dia do nosso batismo para continuarmos sua missão, levando esperança, misericórdia e fraternidade a todos que nós encontramos. Peçamos ao Senhor a graça de corresponder fielmente a esse chamado, vivendo com alegria e autenticidade a nossa vocação cristã. Esta missa será presidida pelo Padre Rodolfo Gabriel Triltes, pároco no Santuário Nossa Senhora Aparecida de Londrina, Paraná. Em comunhão com todos que nos assistem, iniciemos a Santa Missa cantando. A tua igreja vem feliz e unida, agradecer a ti, ó Deus da vida, com grande júbilo rezar, louvar, e a boa nova ao mundo anunciar. É tua igreja, Senhor, que canta com alegria, esta que busca o amor, vivenciar todo dia, que vai levar salvação. Esta é a nossa missão, que vai levar salvação. Esta é a nossa missão. Saudação a todos vocês que nos acompanham pela TV Tarobá, neste dia que recordamos a Páscoa e a nossa salvação. Pedimos que esse encontro de irmãos nos fortaleça em nossa caminhada e juntos com o destino do céu possamos realizar na terra as primícias da eternidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, vamos pedir perdão dos nossos pecados pelas vezes da qual não escutamos o chamado ou mesmo sem entendendo, não realizamos aquilo pelo qual fomos chamados, pedindo perdão ao Senhor. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória, 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 glória. Glória a Deus lá nas alturas, paz na terra os seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Deus Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, vós de Deus Cordeiro e Santo, nossas culpas perdoar. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, como Espírito Divino, de Deus Pai no esplendor. Glória, 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 glória. Amém. Nesta oração de coleta, apresentamos as intenções que trazemos e os pedidos que queremos realizar e agradecer ao nosso Deus. Oremos. Ó Deus, força daqueles que em vós esperam, sede favorável ao nosso apelo, e como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme a vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Aquele que vos chamou, aquele que vos chamou, é fiel, fiel é aquele que vos chamou. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, os israelitas, partindo de Rafidim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Israel armou aí suas tendas defronte da montanha. Moisés, então, subiu ao encontro de Deus. O Senhor chamou-o do alto da montanha e disse: assim deverás falar à casa de Jacó e anunciar aos filhos de Israel. Vistes o que fiz aos egípcios e como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. E vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Aclamai o Senhor, ó terra inteira, servi ao Senhor com alegria, ide a Ele cantando jubilosos. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus, Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus, sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo, por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Muito mais agora que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por Ele. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte do seu Filho. Quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É por Ele, já desde o tempo presente, recebemos a reconciliação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo,
Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos. Purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graças deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caros irmãos e irmãs que nos acompanham pela TV Tarobá, neste domingo nós somos convidados a refletir sobre a presença do Senhor e uma presença constante no meio de nós. Mas, devido aos acontecimentos do dia a dia e as coisas que nós enfrentamos do nascer ao pôr do sol e além, nós precisamos fazer observações mais pontuais para que nós consigamos perceber que Deus, Ele está em nosso meio. É porque nós focamos o nosso olhar apenas no trabalho e colocamos mais a mão para baixo e esquecemos que as mesmas mãos que trabalham, quando são elevadas, também encontram a Deus. Por isso se faz necessário realizar esta reflexão, para que compreendamos que, na verdade, Deus nunca esteve ausente. Fomos nós que nos demos mais trabalho e focamos mais nossa atenção para as coisas que nós deparamos do que, de fato, com a ausência de Deus. Por isso, essa primeira leitura, tirada do livro do Êxodo, ela fala que nós precisamos observar que Deus está no nosso passado, presente e futuro. Mas precisamos olhar um pouco para cada bloco de nossas vidas para que nós possamos perceber a presença de Deus ali. Porque senão, caso contrário, nós podemos até julgar autossuficientes e que vencemos as situações devido à força das mãos no trabalho e não dos joelhos e as mãos postas para cima. Por isso, a primeira leitura fala sobre o passado, que Deus estava no passado. Deus não deixa de escutar os nossos apelos. Veja que no Egito, Deus escutou o apelo deles. Tá certo que depois eles queriam que Deus agisse de uma forma da qual eles quase não fizessem nada, porque uma hora reclama do alimento, outra hora reclama do caminho, outra hora reclama das situações que se deparam
e até acabam esquecendo a ação de Deus de tirá-los do Egito e está-los assistindo no caminho, e começam a cultuar até outros deuses neste decorrer desta caminhada. Muitas vezes nós esquecemos da ação de Deus na vinda de um filho, na reconciliação de irmãos, no lutar e vencer uma doença e até mesmo a salvação depois da morte daqueles dos quais conviveram conosco. Essas situações das quais nós passamos, tudo Deus esteve presente e nada Deus está ausente. Nem mesmo quando nós não o queremos, Ele se faz presente como um pai que aguarda a nossa capacidade de notá-lo. Veja, Deus não é orgulhoso. Somos nós que somos orgulhosos por não querer observá-lo, por estarmos focados naquilo que nós queremos focar. Depois, continua essa leitura dizendo que nós precisamos observar Deus no nosso presente. E o presente que Deus está em nós é por meio da palavra. É ali que Deus se faz presente, no presente do dia de hoje. Por isso, precisamos escutar muito a voz de Deus através da palavra. Mas essa palavra, ela precisa ser meditada. Ela não pode ser apenas ouvida. Porque o ouvido, ele escuta tudo. Mas quem guarda é a meditação do coração. E se não temos um coração meditador, nós não conseguimos viver o presente de Deus no nosso presente. E ligamos ou à vontade ou ao automático. E nós passamos sobrevivendo e não vivendo nas perspectivas que a vida apresenta para nós. E por fim, no futuro. No futuro, diz essa primeira leitura, que precisamos entender que somos especiais para Deus. Por isso que Ele prepara tudo que Ele prepara para nós. Por isso que Ele organiza tudo que Ele organiza para nós. No nosso futuro, Deus está presente. No nosso futuro, nós conseguimos colocar Deus. Por isso, precisamos convidá-lo para fazer parte desse nosso futuro. E nós fazemos como? Como que Deus se pode fazer presente para nós nesse futuro? Aí nós temos a resposta no Evangelho que hoje é nos apresentado. Primeiramente, Deus chama a todos. No futuro de Deus e no nosso futuro tem espaço para todos. Deus sabe o nome de todos nós. Porém, esse todos, ele passa pela liberdade, da qual nós temos que decidir se queremos fazer parte no futuro com Deus ou se não. Aí nós precisamos compreender que, se sim, temos uma missão que o Senhor nos chama. Depois de ter chamado os 12, depois de nos ter chamado, tendo nos dado pelo menos consciência que precisamos aproximar-se dele, recebemos a missão. Aí nós precisamos compreender qual é a nossa missão. Primeiramente, expulsar o que nos escraviza. E o que nos escraviza hoje que faz impedir de eu estar no futuro com Deus? Porque o futuro, ele depende do presente. E as escravidões do presente, às vezes, nos roubam a liberdade futura. Corremos tanto atrás de diversas coisas, status, estabilidade, e muitas vezes até corremos atrás das coisas de Deus, mas daí apelamos para a misericórdia. Dizia Papa Francisco que a misericórdia de Deus, ela é infinita. Mas a misericórdia de Deus, ela não é manipulável. Por isso, precisamos expulsar essas coisas que nos escravizam, vai dizer Jesus. Depois, ele diz que nós precisamos nos encontrar.
porque estamos perdidos, caminhando neste mundo. E por onde nós nos encontramos, se estamos perdidos? Pela palavra. A palavra ajuda-nos a nos localizar. E a palavra, ela não é muito romântica para nós. A palavra, ela é direcionadora quando nós assim meditamos. E assim vamos nos encontrando em nosso decorrer de nossas vidas. E com a palavra vamos realizando aquilo que o Senhor continua a dizer, a cura. Vamos nos curando. E esta cura, ela acontece no sangrar dos nossos pés. Cada passo que damos e cada sangue que derramamos não é um sangue de dor ou de desespero, mas sim é um sangue martiriológico, santificador, que nós também precisamos compreender. A cura que Jesus ele fala é uma cura profunda, da qual nós, neste sangrar dos pés, vamos compreendendo. Mas tem uma questão que nos é muito cara, a troca. Queremos sempre curar em troca. E Jesus diz que a cura, ela só acontece na gratuidade. E é aí aonde pesa tudo em nós. Porque nós queremos sempre receber algo em troca. Já no paraíso, trocamos já a nossa liberdade pelo poder de saber. E este aspecto inicial motiva-nos até hoje em não conseguir compreender plenamente a gratuidade. Por isso, precisamos disso para compreender e alcançar o que São Paulo diz na segunda leitura aos Romanos no dia de hoje, que nós precisamos ser justificados. E qual é a justificativa que nós precisamos para viver? Nós precisamos de paz e esperança. A cura traz isso para nós, mas aí precisamos compreender que paz nem sempre é a bandeira branca ou não problema. Paz é quando nós alcançamos a capacidade profunda de resolver e viver sem que o foco da eternidade fuja dos nossos olhos e nós compreendamos nossa humanidade, mesmo que as lágrimas desçam sobre a nossa face, mas com um sentido de nitidez ela nos traz a esperança, pois nós somos um povo de esperança que vivemos de uma promessa de Cristo não infundada, mas visivelmente realizada em nossas vidas. E assim nós vamos compreendendo a verdade e a presença de Deus em nossos meios. Por isso, caros irmãos e irmãs, nós precisamos meditar para compreender a presença constante de Deus em nosso meio, para que, compreendendo ela, entendamos a vida como ela é, não o ideal que nós precisamos, que nós objetivamos, mas no real do cotidiano de nossas vidas. Pois este cálice de nós, que é a vida, não vai ser afastado até no dia que, completado aquilo pelo qual Deus espera de nós, nós tenhamos feito. E assim possamos, como Cristo, chamados à presença de Deus, receber aquilo que tanto buscamos na nossa vida: a paz eterna e a esperança realizada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé.
Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, com a certeza da presença constante de Deus em nossas vidas, elevemos a Ele as nossas preces confiantes em sua misericórdia e em seu amor por nós, dizendo: Senhor, ouvi-nos e conduzi-nos em vossos caminhos. Senhor, confirmai a vossa Igreja como sacramento do vosso reino. Dai a todos os batizados consciência da sua pertença ao povo sacerdotal, fazendo da própria vida um culto agradável a vós. Rezemos. Senhor, ouvi-nos e conduzi-nos em vossos caminhos. Senhor, tornai-nos sinais vivos do vosso amor e testemunhas da sua bondade, e aumentai em nós a esperança de um dia alcançarmos a salvação eterna. Rezemos. Senhor, ouvi-nos e conduzi-nos em vossos caminhos. Senhor, olhai com bondade para as nossas comunidades e tornai-as lugares de paz, amor, de oração e de solidariedade entre os irmãos. Rezemos. Senhor, ouvi-nos e conduzi-nos em vossos caminhos. Tudo isso vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. É teu que somos e tudo que temos, ó Senhor, pra reconhecer que só tu és o Salvador, pra retribuir e ofertar com o pão e o vinho nossa vida em teu altar. Recebe, Senhor, nossa vida, palavras e ações. Seguimos fazendo discípulos em todas as nações. Recebe, Senhor, nossa oferta, é de coração. E com todo amor somos teus, ó Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Ó Deus, com estes dons, alimentais nossa vida e renovais pelo sacramento, concedei-nos, vos pedimos, que nunca falte este auxílio ao nosso corpo e nossa alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, digno e justo é nosso dever e salvação dar-vos graça sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso.
Pois em vossa misericórdia amastes tanto o mundo, que nos enviastes vosso próprio Filho como Redentor, quiseste que ele fosse em tudo igual a nós, menos no pecado, para amardes em nós o que vos comprazia em vosso Filho. Por sua obediência, ele restaurou os dons que por nossa desobediência, pecando, tínhamos perdido. Por isso também nós vos louvamos, Senhor, com todos os anjos e santos, e exultantes cantemos a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem, em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar este mistério. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu-lo e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu. Enquanto esperamos sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconcilia convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós os suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda paz e salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo, com o vosso servo, o Papa Leão, o nosso bispo Jeremias, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício as preces desta família, que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e de todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança, a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com Pai e o Espírito Santo. Amém. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Pai Santo, guarda-os em teu nome, aqueles que me deste, para que sejam um como nós, diz o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Como o pão e o vinho são convertidos no corpo e sangue do Senhor, assim, aqueles que os recebem com fé são transformados em Eucaristia viva. A você que nos acompanha pela Tarobá, aproveite para fazer sua comunhão espiritual, através do silêncio e ação de graças que renova e fortalece a nossa fé. Cantemos. Recebemos, Senhor, tua presença sagrada, para confiar teu amor, faz-nos tua morada, surge um sincero louvor, brota semente plantada, faz-nos seguir teu caminho, sempre trilhar tua estrada. Desamarrem as sandálias e descansem. Este chão é terra santa, irmão meu. Esperança do Senhor. Oremos. Fazei, Senhor, que a Sagrada Comunhão nos vossos mistérios, sinal da nossa união convosco, realize a unidade na vossa Igreja. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Os avisos, nós temos aviso que ainda tem quermesse esse mês lá no santuário.
dia 27 e 28 do mês agora de junho, 4 e 5 do mês de julho. Nossa quermesse tem parque de diversões que os ingressos antecipados, eles são vendidos a preços promocionais. Tem fazendinha de animal, tem bastante coisa. Então, sinta-se convidado a participar no final desse mês e começo de julho da quermesse que nós realizamos lá no santuário. Nós nos alegramos com a sua presença. E lá no santuário, antes de nós encerrarmos a celebração eucarística, nós nos consagramos a Nossa Senhora. Cantemos a ela, pedindo que ela abençoe o nosso dia e a nossa semana. Oh, minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós e em prova da minha devoção eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença, incomparável mãe, guardai-me, defendei-me, como filho, propriedade vossa. Amém. Como filho, propriedade vossa. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Desejamos a todos um bom dia, uma boa semana. Permaneçamos na paz do Senhor e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás. Contigo pelo caminho, Santa Maria vai. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Se pelo mundo os homens sem conhecer se vão, não negues nunca a tua mão a quem te encontrar. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria